Fala, mano, trazendo aqui um animezinho da temporada, cara, e esse parece ser muito interessante. Eu sei que eu tinha falado que não ia trazer animes de fantasia, mas esse aqui tem um que é diferente, ele também é de romance, então sei que vocês vão gostar. Não sei se vai ser um hype do canal, mas eu vou estar trazendo ele aqui nos próximos meses, mano. Então já se prepara aí, pega uma pipoquinha e vem com o mano aqui, né? Vem com o Drezinho Gameplays. O anime já começa direto do reino dos demônios, onde o grupo do herói tá enfrentando o temido rei demônio. O cara se mostra absurdamente resistente e exibe um poder assustador. Um dos integrantes da equipe já está completamente esgotado, sem quase nenhuma energia para continuar lutando, mas mesmo assim os companheiros conseguem segurar a pressão e resistir aos ataques do vilão. E é nesse momento que o herói se aproveita da oportunidade ali, aproveita e ataca. Ele enfia sua espadona no rei demônio, que delícia, com a ajuda de todos os seus aliados. Ele consegue desferir um golpe final, derrotando o bicho de uma vez por todas. Algum tempo depois, os heróis são recebidos como verdadeiros salvadores e aplaudidos por todo o reino, e como recompensa por terem ajudado o herói principal dessa batalha, o rei decide conceder uma enorme honra. Ele entrega aos sábios do fogo, da terra, da água e do vento o prestigiado título de Os Quatro Imperadores. Esse título é reservado apenas aos magos mais poderosos que existem. O sábio do vento fica completamente surpreso, já que normalmente esse título de imperador só é concedido para pessoas de sangue nobre. Mesmo sendo uma honraria ligada exclusivamente ao mundo da magia, receber esse reconhecimento é algo gigantesco. Nisso, quando chega a vez do sábio do vento a receber a sua medalha, o rei faz questão de dizer algumas palavras. Ele explica que mesmo o sábio não sendo o mais forte de todo mundo e tá ali só de sobra, né, só nas costas dos outros, ainda assim ele merece receber aquele título, e a partir desse momento ele passaria a ser conhecido como o Imperador do Raio. O homem não consegue conter a emoção, ele cai chorando aí igual um bebê, mano, e agradece imediatamente ao rei, enquanto todos ao redor começam a aplaudir e elogiar o grupo. Naquele instante, o Imperador do Raio sente que finalmente seus 40 anos dedicados aos estudos da magia foram reconhecidos da melhor forma possível. Nisso, os anos passam e agora o Imperador do Raio, que se chama Afital, é interrompido pela sua pequena discípula. A garotinha avisa que o café da manhã já está sendo servido. Ele agradece a Merlin e comenta que aquele parece um ótimo dia para treinar. Pouco tempo depois, vemos ele treinando não apenas com Merlin, mas também com várias outras crianças. Ele faz toda a turma equilibrar uma pedra sobre a cabeça enquanto mantém um círculo mágico ativo. Assim que terminam esse exercício, ele pede que todos lancem um feitiço de nível 4. Nisso, durante o treino, a Merlin pergunta por que o mestre nunca tira um tempo para descansar, e Afital responde tranquilamente que não precisa disso, porque não está cansado. Mesmo assim, a garota continua olhando para ele com uma expressão cheia de preocupação, e ao perceber esse olhar ali de julgamento, o nosso prota acaba lembrando de algo que aconteceu no passado. Depois da derrota do rei demônio, ele encontrou uma mãe demônio junto de seu bebê. Ele pensa que mesmo que a Merlin não tenha qualquer lembrança disso, foi ele que tirou a vida de inúmeras pessoas do clã dela. Por causa desse peso na consciência, ele acredita que não merece receber um olhar tão carinhoso e preocupado. Ela tá olhando para um assassino. Logo depois, ele chama a atenção das crianças e diz que está na hora de continuar praticando o feitiço de nível 4. Só que a Merlin pede para aprender logo um feitiço de nível 6. O nosso prota estranha esse pedido e pergunta por que ela está com tanta pressa, e a menina responde que quer se esforçar ao máximo para provar que é a melhor aluna do grande mestre Afital, o famoso Imperador do Raio. Nisso, o nosso prota explica que o mais importante que isso aí é construir uma base sólida antes de avançar para magias mais difíceis. A Merlin entende esse conselho aí, mas insiste que precisa acelerar o seu processo. O nosso prota continua sem entender muito bem aquela insistência, mas a guria logo pede para que ele esqueça do assunto. Algum tempo depois, vemos a Merlin parada um pouco nervosa na entrada de um bosque. Depois de criar coragem, ela segue pelo caminho até chegar a uma caverna escondida no meio da floresta, pra fazer merda, né, obviamente. Ela decide que precisa derrotar o monstro que vive naquele lugar. Se conseguir fazer isso, ela provará que realmente é a melhor aluna do Imperador do Raio. Assim poderá assumir o lugar de Afital e ensinar as outras crianças, permitindo que seu mestre finalmente possa descansar e aproveitar um pouco a vida. Só que as coisas não saem nem perto do esperado. Nisso, a cena muda e já vemos a Merlin correndo desesperada para fugir do monstro da caverna. A magia de nível 4 que ela lançou simplesmente não fez nem cócegas na criatura, mas a Merlin é muito teimosa e se recusa a desistir. Em vez de fugir, ela resolve apostar tudo num último ataque. A guria invoca os espíritos do vento e começa a recitar
um poderoso feitiço para enfrentar o monstro de frente. Ela tenta lançar logo uma magia de nível 6 e até se anima quando percebe que conseguiu ativá-la. O problema é que o monstro simplesmente continua caminhando na direção dela como se aquele ataque não tivesse feito absolutamente nada. Logo em seguida, a criatura desfere uma pancada e arremessa a menina para longe. Nisso, quando a guria estava prestes a virar estampa, né, de camiseta, um estrondo acontece e você já sabe o que vem pela frente, né? Ela olha para trás e vê o nosso prota chegando completamente irritado, já que tinha avisado inúmeras vezes para ela nunca entrar naquele bosque. Nisso, a Merlin pede desculpas imediatamente. O Aftel responde que ela é a aluna mais talentosa entre todas, mas também a mais impaciente. Ele explica que um poder conquistado às pressas sempre acaba sendo um poder fraco, só que enquanto o velho tava dando um sermão aí, o monstro se levanta mais uma vez. A Merlin entra em completo desespero, trava de medo e nem consegue reagir. O Aftel percebe a situação no mesmo instante e simplesmente lança um feitiço de nível 10. Em um único ataque, o enorme lobo vira cinzas num piscar de olhos. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Mais tarde, já durante a noite, a Merlin comenta o quanto seu mestre é incrível. O nosso prota apenas manda a garota ir dormir, porém no momento em que ela está saindo para o quarto, ele é tomado por uma forte crise de tosse e acaba cuspindo sangue. O clima da cena muda completamente, mano, pesou. O Aftel pergunta se a Merlin viu aquilo. Ela responde que já tinha percebido fazia um tempo que ele estava doente, e revela que era justamente esse motivo de querer aprender magia tão rápido. Ao entender a verdadeira razão por trás de toda aquela pressa, o nosso prota fica completamente surpreso. A Merlin pede para que ele cuide melhor da própria saúde e descanse sempre que puder. Só que o Aftel se levanta e fala a verdade. Ele diz que não tem muito tempo de vida e que por isso não pode se dar ao luxo de parar agora. A garota pergunta por que ele continua se esforçando tanto. Então o Aftel faz um carinho na cabecinha dela e explica que deseja formar alunos talentosos que possam seguir os seus passos, exatamente como ela. Em seguida, ele conta que seu maior sonho sempre foi se tornar o mago mais forte do mundo, algo que praticamente todo mago deseja alcançar. Infelizmente, ele nunca conseguiu chegar ao topo, porque aquele nível parecia simplesmente impossível para ele. A Merlin então logo rebate dizendo que isso não é verdade. Na visão dela, o Imperador do Raio é o mago mais forte que existe, e usa como prova o feitiço de nível 10 que ele lançou com tanta facilidade naquele dia. O nosso prota entende perfeitamente porque ela pensa assim, mas na cabeça dele a realidade é bem diferente. Sempre que se compara aos outros 3 sábios, que eram muito mais jovens, ele lembra que foi justamente ele, o mais velho do grupo, quem teve muito mais dificuldade para enfrentar o Rei Demônio. No dia seguinte, um dos alunos quase derruba a porta do quarto de tanto bater. Quando Aftel vai ver o que aconteceu, o garoto conta todo animado que o Imperador das Chamas finalmente concluiu a teoria em que estava trabalhando. Em seguida, entrega ao mestre todos os documentos com os detalhes da pesquisa. Assim que bate o olho nos papéis, o Aftel fica completamente impressionado. Ele comenta que aquilo realmente tinha a cara do Imperador das Chamas, já que praticamente todo mundo acreditava que aquela teoria era impossível de ser concluída. Ele reúne todos os alunos e começa a demonstração. Primeiro, ele coloca um fio de cabelo de cada pessoa dentro de um tubo de ensaio. Logo depois, os recipientes começam a brilhar e mudam de cor para representar os 4 elementos: terra, fogo, água e vento. As crianças percebem que os tubos azul e verde estão emitindo uma luz muito mais intensa. Então Aftel explica que, segundo a teoria, tanto a intensidade quanto a cor do brilho revelam um talento mágico da pessoa, variando da classificação E até a classificação S. Como o azul e o verde estavam brilhando muito mais forte, isso significa que aquela pessoa possuía um talento de nível S para a magia de água e vento. Um dos alunos também percebe que os outros 2 tubos quase não brilham. O Aftel explica que isso indica uma afinidade bem menor, algo entre os níveis C e B. Em seguida, ele olha para Merlin e comenta que mesmo que ela não ligue muito para esse tipo de teste, ele a criou desde bebê e sabe muito bem que ela possui um enorme talento para água, vento e também para a terra. Aftel então pede para que as crianças façam o teste nele. A Merlin diz que ele não precisa provar absolutamente nada para ninguém, mas a curiosidade da turma fala mais alto. O velho também quer descobrir o resultado. Apesar de nunca ter alcançado o nível máximo da magia, ele deseja saber se nasceu com algum talento especial. Afinal, treinou centenas de vezes mais do que qualquer outra pessoa, inclusive mais do que os próprios imperadores. No fundo, ele só queria descobrir
descobrir se possuía uma afinidade natural com algum elemento. Só que o resultado acaba sendo um verdadeiro balde de água fria. Nenhum dos tubos acende. O mesmo aluno explica que, de acordo com a teoria, quando nenhum tubo reage, significa que a pessoa não possui aptidão para nenhum elemento. Mas logo em seguida, ele mesmo diz que isso não faz o menor sentido. Afinal, era impossível alguém como o mestre não ter nenhum talento mágico. Afton então concorda e começa a refletir. Se realmente não tivesse nenhuma aptidão, isso significaria que nenhum espírito jamais concederia a bênção a ele. Mas se esse fosse o caso, como ele conseguiu se tornar justamente o Imperador do Raio? Percebendo o clima pesando ali, o nosso prota tenta aliviar a situação, dizendo que talvez eles tenham cometido algum erro durante o teste e sugere que façam tudo novamente. Já suando frio, o nosso prota pede para repetirem o teste, convencido de que algum erro tenha acontecido. Só que por mais que tentassem várias e várias vezes, os tubos continuavam sem emitir qualquer brilho, e o clima ficou pesado de vez. O Afton fica completamente abalado e tenta entender o motivo daquilo. Ele sempre soube que aprendia magia muito mais devagar do que as outras pessoas, mas agora tudo finalmente fazia sentido. Naquele momento ele entende porque jamais conseguiu superar os Ultra Imperadores. A resposta era dura de aceitar. Durante toda a vida ele nunca teve nenhum talento mágico ou natural para magia. Toda essa decepção aí acaba piorando ainda mais a sua depressão, a sua doença, que volta a atacá-lo com força. Os dias se passam e a saúde do nosso prota só continua se deteriorando. A Mary faz de tudo para cuidar dele, mas ele pede que ela permaneça ao lado de fora do quarto. Sozinho ele passa horas e horas refletindo sobre toda a sua vida. Durante todo esse tempo ele acreditou que um dia alcançaria o nível máximo da magia, porém nunca conseguiu ultrapassar aquela enorme barreira chamada talento natural. Depois do resultado daquele teste, toda a esperança que ainda restava desapareceu. Ele sente uma vergonha enorme de si e passa a se enxergar como um enorme fracassado. O Afton pensa que talvez se tivesse um pouquinho mais de tempo, talvez ele ainda conseguisse mudar a sua vida, mas no fim, todo o esforço e dedicação não foram suficientes para mudar o seu destino. Infelizmente, o nosso prota acaba falecendo, carregando toda essa frustração no coração. Só que de repente, acontece o óbvio, né? A reviravolta da história. A sua habilidade de segunda reencarnação finalmente é ativada. Ele desperta em um enorme espaço em branco e completamente vazio. Aos poucos, lembra que já haviam se passado 50 anos e percebe que tinha esquecido completamente da existência dessa habilidade. Logo em seguida, ele reencontra um ser misterioso que já havia conhecido naquele mesmo lugar, logo depois de tirar a própria vida em um mundo anterior. Essa entidade, que tem a aparência de uma deusa extremamente safada, lhe dá as boas-vindas. Ele explica que foi justamente a habilidade chamada Inabalável que fez com que ele continuasse lutando até o limite do próprio corpo. Agora tudo fazia sentido. Era por isso que ele simplesmente nunca conseguia desistir de nada. A deusa então avisa que chegou a hora da segunda reencarnação e explica que ele poderá escolher algumas habilidades extras para começar a sua nova vida. Ela até sugere uma habilidade que dobra sua velocidade de evolução, mas o nosso prota recusa imediatamente. O seu motivo é simples: ele ainda possui todo o conhecimento mágico acumulado da sua vida anterior. Tudo o que realmente precisava era de mais tempo para continuar treinando e evoluindo. A deusa então sorri e diz que essa resposta combina perfeitamente com ele. Afinal, mesmo sem possuir nenhum talento mágico, o nosso prota conseguiu se tornar um dos 4 imperadores apenas com esforço e determinação. Ela pergunta se ele está pronto para seguir em frente, e o nosso prota responde que sim, agradece pela nova oportunidade e aceita recomeçar. Depois de um forte clarão, ele desperta dentro de um corpo de uma criança. Assustado, ele se levanta rapidamente enquanto todas as lembranças da vida anterior começam a voltar. Assim que ele sai do quarto para se olhar no espelho, acaba sendo esmagado pelo braço carinhoso da sua nova mãe, que chama bastante atenção pela aparência, e para sua surpresa, ela se chama Afton. Ela avisa que o café da manhã já está pronto, e enquanto observa sua nova mãe, o garoto percebe que, graças à sua habilidade especial, agora está vivendo a sua terceira vida. Quando completa 4 anos de idade, todas as memórias do nosso prota antigo retornam completamente, e agora nessa terceira oportunidade, ele tem certeza absoluta de que finalmente vai conquistar todo mundo da magia. Naquela mesma manhã, ele se lembra imediatamente do teste de aptidão mágica. Sem nem perder tempo, ele corre para realizar em si mesmo, mas para sua enorme decepção, o resultado é extremamente igual ao da vida passada. Nenhum dos tubos acende, e enquanto permanece no jardim perdido em seus pensamentos, ele percebe um enorme dragão negro voando sobre a região. Ao notar que os olhos da criatura estão completamente vermelhos, ele imagina que alguém deve tê-la enfurecido. Nisso, logo atrás do
dragão surge a cavalaria do reino tentando alcançá-lo. No impulso, o Afton começa a correr, mas logo para ao saber que não é mais tão poderoso como o imperador do passado. Agora ele é apenas uma criança de 4 anos e não consegue fazer muita coisa naquela situação. Ele suspira, lamentando que se soubesse que renasceria novamente sem talento mágico, teria escolhido um corpo naturalmente mais apto para usar magia. Só que de repente, ele se lembra do feitiço original que criou na vida anterior, seu próprio feitiço de nível 10. Decidido a testar a sua sorte, o nosso prota tenta conjurar a magia, e para surpresa o feitiço funciona imediatamente. O Afton fica completamente sem palavras, e é então que finalmente entende o que realmente aconteceu. Mesmo tendo renascido sem nenhum talento mágico, ele trouxe consigo toda a capacidade de usar poder mágico que possuía na vida passada, exatamente no seu nível máximo. E assim, meus manos, termina o primeiro episódio desse anime. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou já deixa seu like, comenta a palavra aí mago pra eu saber que você é brabo e chegou até o final. E tamo junto pra próxima temporada, hein, mano. Eu quero todo mundo aqui em 3 Animes. Esqueça Mats, esqueça PH Animes, esqueça Rebobina. Aqui é 3 Animes, o melhor recap de animes. Eu vou trazer muitos animezinhos de romance que você não vai, encontrar em muitos canais não, tá? O pai é exclusivo, então já se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder o próximo vídeo. E é claro, né? Dá uma olhadinha no clube de membros para apoiar o canal. Tamo junto, meus manos, e lembre-se, o 3 Animes ama você.